aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com muita coisa pra gente comentar. Dividir o vídeo em 4 partes. Já quero começar com a notícia daquelas. Gente, ontem o Wall Street Journal, famoso jornal americano, publicou uma nota sobre o caso do Felipe Martins. A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre ela, que traz mais algumas informações sobre a história dele ter viajado ou não, que são pelo menos inéditas aos meus olhos. Quero compartilhar com vocês, falar rapidinho do Elon Musk, que apareceu ontem reclamando do Brasil, né? Para variar, difícil elogiar, né? Eu entendo o Elon Musk. Quero comentar rapidamente sobre o Sr. Biden, que estão pedindo para ele sair. E saíram algumas notas na imprensa e o pessoal também fazendo umas análises, e falar sobre o falso golpe na Bolívia, segundo Evo Morales. Coloquei ali a foto de Jair Trump, Bolsonaro e Trump, que a gente vai falar muito de Estados Unidos e Brasil. Depois, vamos vir para o Brasil, falar do dia de ontem, de Messias Bolsonaro no Pará. Mostrar para vocês algumas imagens que as pessoas da direita divulgaram. Depois quero mostrar para vocês uma postagem do Leandro Demore e um texto que saiu no Estadão. E o que acontece no Brasil, um pouco do jornalismo, para depois falarmos muito sobre as eleições na França. Aí você se pergunta, por que a gente vai falar da eleição da França? Tem nada melhor para falar? Mas acredite, tem algumas coisas que são importantes e algumas coisas que eu acho que são inclusive aplicáveis para o Brasil e que parece que os franceses estão importando o debate público brasileiro para lá. Vocês vão entender aquelas coisas assim, nossa, já vi esse filme em algum lugar. E no final tem mais alguns complementozinhos que eu não acho que vai dar tempo de comentar. E já vamos começar com esta nota que saiu e começou a circular já no início da noite de ontem no Brasil. Foi publicada às 5 horas da tarde. E já começa com a manchete com uma pergunta daquelas. Quem incriminou Felipe Martins? Sim, quem incriminou? Essa nota, ela traz umas informações que vocês vão ver a seguir, que são realmente, assim, curiosíssimas, porque a jornalista americana, ela tá comentando aí sobre aquela história do I-94 do Felipe Martins, e eu fiquei me questionando ao final, falei, cara, será que alguém lá nos Estados Unidos tá querendo criar confusão pro Felipe? Mas vamos começar, né, do princípio. Ela fala o seguinte: Felipe Martins, que foi conselheiro sênior de Bolsonaro, não voou do Brasil para Orlando, na Flórida, em 30 de dezembro de 2022. No entanto, por meses, a Customs and Border Protection, uma agência do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, vem alegando que ele fez. O juiz está usando essa afirmação para declarar que Felipe Martins, né, tem o risco de fuga e por isso tem que ficar preso. O registro legal de entrada nos Estados Unidos é o formulário I-94. Quem já falou sobre ele, a imprensa brasileira já falou muito sobre isso, que os viajantes preenchem nos portos de entrada. O CBP, olha só, removeu o que havia sido postado em seu site em 30 de dezembro de 2022, entrada de Martins, admitindo implicitamente que algo estava errado. Peraí, um órgão do departamento do governo americano removeu. Meio que o testante estava errado. No entanto, o juiz, né, continua aí com o Felipe Martins preso. Que diabos está acontecendo no CBP em Orlando? O mau uso do registro de viagem está sendo usado para violar as liberdades civis do senhor Martins no Brasil. Ninguém no CBP consegue explicar como ou porquê ou quando foi criada a falsa I-94, que fornece convenientemente a narrativa necessária para a prisão. E quando ela está falando sobre a falsa I-94, gente, vocês vão entender essa história da falsa. Olha só. Além do tempo dos eventos, é curiosa, para dizer o mínimo, o juiz presidiu uma investigação, ela conta um pouco do processo, enfim. E aí, Felipe Martins foi preso em 8 de janeiro. 2 dias depois, seus advogados descobriram uma lista de passageiros desatualizada do avião presidencial de Bolsonaro para Orlando em 30 de dezembro de 2022, né? Essa lista foi usada para apoiar a alegação de que Martins havia fugido ilegalmente do país. Os advogados de Felipe no Brasil obtiveram a lista oficial de passageiros do voo de Bolsonaro, que chegou por volta das 22 horas, e o nome do Felipe não estava nela. A Latam
forneceu uma declaração de que Felipe Martins estava em um voo doméstico no Brasil no dia seguinte, entre Brasília e Curitiba. Isso saiu na imprensa brasileira. Isso daí não é nada novo. Nada disso importou para o ministro, né? E, enfim, Felipe segue preso sob a questão do risco de fuga. Aí que vem. O CBP afirma em seu site que o histórico de viagens não pode ser usado para fins legais. O que a imprensa brasileira também comentou. Tem lá um textozinho bonitinho, não, aqui é para consulta, tudo mais, não é um documento preciso, tem esses probleminhas, ok. Enfim, né? Ana Bárbara Schaffert, especialista em imigração baseada na Flórida e uma das advogadas do Felipe Martins, me disse em entrevista por telefone na semana passada que escreveu para Orlando CBP em 11 de abril porque não havia o I-94 sob o número do seu passaporte e seu nome. Mas se não tinha um I-94 em relação ao Felipe Martins com o nome e passaporte dele, como é que então apareceu aquele I-94 mesmo que errado e que precisava ser retificado? Seu nome. E ela queria que o histórico de viagem fosse corrigido. Abre aspas. Eles confirmaram que não havia registro de sua entrada em Orlando em dezembro de 2022 e que seus registros mostravam que sua última entrada nos Estados Unidos foi em setembro de 2022 no JFK em Nova York. Se isso fosse verdade, Felipe Martins não violou nenhuma lei brasileira porque as autoridades brasileiras foram notificadas daquela viagem. A senhora Schaffert disse que estava convencida que o registro legal correto foi estabelecido, mas o ministro não cedeu, Felipe segue preso. Então, em 1º de maio, a advogada de Felipe Martins entrou em contato com o CBP no JFK para obter uma cópia do I-94 de setembro de 2022. Foi quando um funcionário disse para ela que o I-94 do Felipe Martins, para 30 de dezembro de 2022, estava aparecendo em sua tela. Apareceu? Mas como assim apareceu? Não tinha, agora tem? A hora de chegada foi mais ou menos na hora do avião do presidente, mas o seu primeiro nome estava escrito de forma errada, o número do documento era de um passaporte perdido ou roubado, que havia sido cancelado em 2021 e listava o tipo de visto errado. Isso não saiu na imprensa até agora, mas peraí. Não tinha um registro. Não tinha um registro. Aí ela foi. Quando chegou, apareceu um registro que tinha o nome do Felipe, um passaporte que tinha sido perdido ou roubado, e ainda um visto errado. Gente, eu não acho que o Felipe Martins escreveria o número dele errado. É uma sequência de erros muito grandes. Estranho isso daí, né? Rapaz, a atordoada advogada do Felipe contatou o Orlando CBP para apontar as informações falsas em seu site e solicitar uma correção, mas em vez de remover a ficha ruim, Orlando, no caso, Customs and Border Protection, né, CBP, enfim, o órgão lá do aeroporto de Orlando, em vez do órgão em vez do órgão remover a ficha ruim, o órgão do aeroporto corrigiu imediatamente o erro ortográfico e, posteriormente, substituiu o número de passaporte cancelado pelo atual do Felipe Martins. Não tô entendendo, hein? Estranho. Isso daqui tudo são os americanos fazendo. Isso aqui não é nada de ninguém no Brasil. Por que eu acho isso aqui tudo muito estranho? Sou adepto de, sei lá, de procurar pelo em sapo? Não sou. Mas eu não consigo tirar da minha cabeça algumas coisas. E eu não consigo, por exemplo, esquecer que no ano passado, em junho, Financial Times, portal reconhecido mundialmente, relatou tudo que aconteceu. Não é tudo, não. Relatou muita coisa que aconteceu, citando dia, data, hora, pessoas envolvidas, uma parte das conversas que envolviam a atuação de membros do governo, né, da administração Biden, pessoas aí que compõem as forças militares dos Estados Unidos, pessoas da CIA, todo mundo trabalhando para salvar a democracia. E aí você vê, né, algumas coisas assim acontecendo com o Felipe Martins. Eu fico me perguntando até que ponto existe um interesse internacional, vamos falar assim, né? Até que ponto existe um interesse internacional
de ver Bolsonaro e seus aliados serem perseguidos. Às vezes a gente olha para a situação no Brasil, às vezes pode ser uma situação muito maior do que a gente imagina. Estranho demais essa situação aqui. Até o momento não tinha saído nada assim na imprensa. Rapaz, tinha lá um documento com dados errados, escrito nome de forma errada, vista errado, número de passaporte errado. Não, remove. Não, não precisa remover, não. Já consertou o nome. Estranho. A advogada do Felipe diz que contratou um supervisor em Orlando e lhe enviou a documentação mostrando a confirmação anterior do CBP de que não havia o tal registro. Uma semana depois, o supervisor disse-lhe que não havia nada que pudesse fazer. Ele fez uma série de perguntas, incluindo a data que o falso I-94 foi criado. Ela disse que ele nem explicou o processo de investigação. A advogada diz que escreveu ao Traveler Redress Inquiry Program do CBP, anexando as evidências e pedindo uma correção, e o DHS emitiu uma carta em 5 de junho para dizer que o caso estava encerrado. Indo ao site do I-94, ela descobriu que a entrada falsa havia sido removida. Já não tinha mais, agora não tem de novo mais. A chegada em dezembro, atiraram do ar de novo. A seu pedido, o CBP no JFK enviou a ela o I-94 mais recente, de setembro de 2022, para corrigir o histórico de viagens. O CBP disse a ela para abrir uma solicitação do Freedom of Information Act, né, que deve ser assim, a Lei de Acesso à Informação, tipo a lei brasileira. Enfim, ela fez isso aí no último dia 10 de junho, ainda está aguardando a resposta. Enquanto isso, na sexta-feira, a advogada do Felipe me disse que o caso no site de reparação foi reaberto sem explicação. Um porta-voz do CBP se recusou a comentar, dizendo que a agência não discute casos individuais. E a jornalista termina falando o seguinte: a partir de segunda-feira, Martins vai ter sido preso justamente por 144 dias, com base em falsas alegações no site do CBP. Então, por falha do governo americano, Felipe Martins está preso. Seria bom saber como isso aconteceu e por que a agência do governo americano está tão relutante em consertar as coisas. Por que a agência do governo americano, debaixo da administração Biden, está tão relutante em consertar o seu erro? Curioso. Muito curioso esse caso. Muito curioso, viu? Muito curioso. Isso aqui não saiu na imprensa brasileira, nada assim. Observar, né? É o chamado... Não, deixa lá. Estranho, muito estranho tudo que tá acontecendo. Aí ontem também, só para comentar rápido, porque Elon Musk escreveu só uma frase. A tradução literal dela seria: a lei está violando a lei. Diz Elon Musk em nova reação a uma decisão do poder poderoso. A lei está violando a lei. Afirma um empresário no X neste domingo. Ele comentava uma publicação do perfil de assuntos governamentais globais da própria rede social, que citava decisões do ministro sobre a retirada de conteúdo. A conta do X não chegou a detalhar os processos, mas fez referência a ordens do ministro para excluir publicações críticas ao Arthur Lira, né? Aí comentou lá, envolve a questão da multa. Acham que o justo seria pagar 100 mil reais de multa e está cobrando 700 mil reais de multa. E tá lá. Discussões. Para onde vai, eu não sei. Eu sei que o pessoal tá reclamando. Aquelas reclamações de sempre. Isso aqui eu comentei ontem, eu só quis trazer de novo só pra mostrar pra vocês. Eu falei que, beleza, né? Twitter falou que a censura prévia, falou, pô, não tem pra que excluir a conta, né? O que a pessoa postou, é dados públicos, etc, tudo mais, ok. Mas eu falei pra vocês que eu espero que um dia a gente sequer tenha que ter esse tipo de embate. Porque é um tipo de postura que acho que não soma nada. Um perfil com 200 seguidores, ficar postando foto da família da pessoa. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. Tá com alguma insatisfação? Critica a coisa mesmo, a decisão. A decisão aponta, poxa, a decisão acho que tá ruim aqui, tá ruim acolá. E você vê, o Marcelo de Carvalho, ninguém vai me falar que esse cara é de esquerda. Pô, o cara apoiou o Bolsonaro. Tá, anda até meio chateado da internet, mas é um cara de direita. Marcelo de Carvalho escreve o seguinte: sou totalmente contrário a expor dados pessoais e muito menos a expor familiares. E se você é a favor disso, né, expor esse tipo de dados, concorda com as exatas atitudes que critica. Erradíssimo. Ele não tá falando que é certo então censurar. Não é porque ele é contra expor dados pessoais e de familiares que ele é a favor de censura. Não, ele não é a favor disso. Ele só tá falando, gente, esse tipo de atitude não soma. E tenha certeza
que pessoas como Marcelo de Carvalho existem aos montes. Pessoas que vão olhar e falar, cara, olha só, nós não somos a favor que vocês sejam censurados. Agora, menos, né? Menos. Não fica indo atrás da família de ninguém, postando foto nem nada. Isso é ruim. Isso é ruim. Se controla. Mas vamos lá. Falando rapidinho sobre eleição nos Estados Unidos, depois o falso golpe na Bolívia. Ontem começou a se falar sobre a possibilidade do Biden passar o chapéu, não ser o candidato do Partido Democrata. Tempinho depois que essa discussão começou a aparecer na rede social, muito jornalista americano comentando sobre isso, né, dando os furos do Partido Democrata, a Casa Branca já iria anunciar. Uma nota que vem na direção contrária, só mostrando que sim, existe essa confusão, ela é real. Se o Biden vai passar o chapéu ou não se sabe ainda. Mas tá ali, ó. Família de Biden critica em privado os principais conselheiros e pressiona pela sua demissão em reunião de Camp David. Não a demissão do Biden, demissão dos principais conselheiros. Aí você vai dar uma lida, né? Membros da família do Biden criticaram privadamente seus principais conselheiros de campanha em Camp David nesse final de semana, culpando-os pelo fracasso do presidente no debate de quinta-feira, instando Biden a demitir ou rebaixar pessoas em seu alto comando político. Não há expectativa imediata de que Biden siga esse conselho, de acordo com 3 pessoas informadas sobre as conversas familiares, mas não diretamente envolvidas. As 3 pessoas obtiveram anonimato para discutir o assunto. A CNN também deu uma nota similar. Família de Biden o incentiva a permanecer na corrida enquanto discutem se os principais conselheiros deveriam ser demitidos. A galera não quer, né? Também largar o osso. Então tá aí. Vamos ficar brigando. Sobre essa situação, eu vi um tweet interessante que resumiu muito. Bom até para ir no Atlas. Pega e já cola. Só um comentáriozinho, o leitor já consegue entender o ponto completo. Um rapaz chamado Luiz Nunes, lá do Twitter, ele falou o seguinte, ó. Este post não é sobre política. É uma análise pessoal de estratégia, que pode ser aplicada em tudo na vida, mas também fala de política. Sobre a possível troca de candidatos do Partido Democrata nos Estados Unidos, qual lição isso nos ensina? Na minha opinião, foi um erro estratégico do Trump aceitar um debate tão cedo. Ficou claro que Biden não tem condições. Trump e muitos de nós já sabíamos disso, mas agora todo mundo sabe. É muito caro para o Partido Democrata trocar de candidato, desde a dificuldade operacional com as doações e, principalmente, como bem pontuou Gloves, trocar o Biden mostra que eles permitiram que o país fosse governado por alguém sem capacidade para tal. Se o debate não tivesse ocorrido, a ideia de que Biden é capaz poderia ter se mantido, facilitando o processo para o Trump. Trump bateu cedo demais e agora há boas chances do candidato ser substituído e, quem sabe, por um mais preparado, que seria ruim para a estratégia do Trump. Como diria Napoleão, não interrompa seu inimigo quando ele está errando. A ansiedade está de mãos dadas com o ego e isso muitas vezes atrapalha as estratégias de longo prazo. Você tem que ter uma estratégia de longo prazo para você poder atrapalhar, né? Se você não tem estratégia nenhuma, também não tem como atrapalhar nada. Mas só para pensar, eu acho que tem um bom ponto, né? Não ser muito ansioso em algumas coisas, esperar para ver. Tem algumas coisas que elas não vão ser resolvidas na velocidade que nós queremos, né? E muitas vezes um simples debate, vencer o debate não significa a vitória. Vitória na eleição, né? Vencer o debate não significa que você vai vencer a eleição. Aí, só para falar muito rapidamente, esse é um caso que eu acho que até que podemos também falar sobre ansiedade e uma estratégia de longo prazo. No meio da semana teve o falso golpe na Bolívia. Já teve gente que deixou a emoção tomar conta. E comentamos isso lá. Aí ontem, 4h30 da tarde, vem o Evo Morales. Ninguém vai me falar que o Evo Morales é da extrema direita, né? Um conspiracionista ultraconservador. Não. Se controla. Aí tá ali o Evo Morales. O presidente Luiz Arce enganou e mentiu ao povo boliviano e ao mundo. É lamentável que seja utilizado um tema tão delicado como o relato de um golpe,
Perante esta realidade, devo pedir desculpa à comunidade internacional pelo alarme gerado e agradecer a sua solidariedade para com o nosso país. É importante que uma investigação completa e independente demonstre a veracidade deste fato. E aí a gente deve lembrar que quando teve o falso golpe, tem uma matéria no Poder 360, que a gente comentou em vídeo, esta matéria em específico, e quando lá o cara começa com a letra A, um general começa com a letra A, que foi quem deu o golpe, entre aspas. Quando ele tava dando a entrevista, ele tava falando, não, mas foi o presidente que falou aí que a semana que vem ia ser pegada, que a gente tinha que fazer alguma coisa, que era pra botar os blindados na rua, falando que era tudo um teatro. No meio dessa entrevista, ele foi preso. Aí agora, o Evo Morales vem pra falar, ó, irmão, tem que investigar, foi tudo um teatro. E já tinha gente falando, não, isso aí é... Gente, as coisas às vezes elas não são tão óbvias quanto parece. Se você pensa pelo fim, sem tentar entender se o meio vai te levar ao fim, você não vai chegar no final. Por exemplo, teve gente que olhou para essa situação, teve o próprio Jamil Chad falou, olha, o general que fez isso daí falou que vai libertar a Jeanine Rodrigues, acho que é o nome dela, né, aliada de Bolsonaro, já tentou enfiar Bolsonaro no meio. Aí você vê, né, é um teatro. Aí como é que o Jamil Chad fica com a cara? Teve gente, vamos botar assim na direita, teve gente que olhou essa situação e falou, aí ó, tá vendo aí agora? Finalmente vão livrar a Colômbia do comunismo. As pessoas, qualquer movimentação que acontece contra um movimento, a pessoa já acha que vai chegar no resultado que ela espera. Ela às vezes não para e pensa que até chegar onde ela quer, tem tantos sis, tantos mas, que talvez nunca vai chegar. E às vezes você vai, apoia uma coisa, faz uma festa de alguma coisa e fala, cara, não é bem assim que a banda toca, que as coisas acontecem. Em menos de uma semana, tá aí. O falso golpe boliviano. Mas vamos lá. Vamos vir um tiquinho pro Brasil antes de a gente ir lá pra fora pra voltar pro Brasil de novo. Ontem Jair Messias Bolsonaro estava passeando no Pará. Teve em Belém, teve motociata, pessoal aí também, né, carreata. Aqui é uma imagem de cima do trio. Tá vendo ali a galera? O controle das mídias não permitiriam essas imagens chegar até você. O bem vencerá o mal. O Brasil é a terra prometida. Belém do Pará, domingo, dia 30 de julho, Bolsonaro e Éder Mauro. Éder Mauro sobe lá em cima, candidato do Jair. Aqui o Jair andando pela cidade, onde foi almoçar. Tá vendo aí que tem uma galera, né? Se fosse um candidato a alguma prefeitura, escolheria andar com este cara pela cidade em campanha. Né? Como não queria andar com Bolsonaro, né? Rogério Barra postou aqui, ó, Bolsonaro chegando no aeroporto. Uma quantidade boa de pessoas. Belém é Bolsonaro e Éder Mauro. Chega do Bolsonaro e da Michele. Chegada. Poder 360 deu uma nota. Bolsonaro e Michele são recebidos por multidão em Belém. Jornal, né? Grande mídia. E tá aqui o Rogério Marinho. Quem planta, colhe. O povo não esquece e sente saudades. Né? Dentro do aeroporto. Eu acho que também tem um monte de gente. Rogério Marinho também postou Bolsonaro andando no meio das ruas. Hoje em Belém, Bolsonaro cada vez mais forte. E o Leandro Demore pegou ali uma foto, botou lá de longe, dando a entender que flopou. Como deu pouca gente, rumaram para uma rua estreita para dar a sensação de multidão. Não, acho que não. Acho que a turma foi almoçar. Acho que as pessoas foram almoçar, Leandro Demore. Porque não come feno igual petista. Aí, antes de mostrar a outra análise que o Demore fez, a gente tem ali a foto do Bolsonaro ali embaixo, cheio de gente, em cima. Tem uma pessoa que eu conheço que mora em Belém. Eu acho que ela é bem ponderada. Tem o lado torcedor, né? Óbvio, mas eu acho que é bem ponderada. E eu perguntei, bicho, me conta aí, cara. Teus olhos, assim, de forma bem honesta. O que é que tu viu em Bolsonaro aí, em Belém?
Me dá aí o teu relato. Vou dar play aqui na voz. Então, foram 4 eventos, né? O primeiro no aeroporto, as imagens já falam por si só, né? Tava bem cheio, né? As imagens que tem ali, né? Dá pra ver bem isso daí. Do aeroporto eles partiram lá pra Docas, né? Aí é um local mais aberto e tal, né? Aí eu creio que essas fotos que surgiram ali, que o pessoal da esquerda tá explorando, né? Sejam fotos mais do início ali do evento, né? Que aí não pegaram ali totalmente o pessoal que tava lá. Depois dali, saíram em carreata, né? A motociata, que aí deu bastante gente, né? Assim, tem até um vídeo lá de 1 minuto e 40, o pessoal passando, motociata, carreata, né? E aí, por último, lá, esse almoço lá em Coraci, né? Que aí também, de novo, ali, né? Uma aglomeração de pessoal, o camarada não consegue nem almoçar direito, tinha bastante gente, rolando até confusão lá, um deputado estadual tentando entrar e foi barrado, então tudo isso aí ocorreu, né? Belém, ela é meio dividida, né? Meio a meio, que eu percebo aqui no dia a dia. Então, não vai ser um evento igual São Paulo, igual Rio de Janeiro, mas é um evento considerável, né? Às vezes em que o Lula teve aqui, né, não deu nem 10% do que foi isso daí, né? O Bolsonaro junta gente pra caramba. É aquilo ali que o pessoal pode ver, né? Então, creio que foi um evento, né, bastante considerável aqui pra região. A pessoa não sabia que eu ia dar play nesse áudio, né? Eu tenho cara de coração, me conta aí o que tá acontecendo. Ele faz, pra mim, um comparativo que eu acho que é importante comparar, cara. Compara Bolsonaro com Lula. Vamos aqui dar uma olhada, uma coisa ou outra. Me conta aí como foi. Pô, o cara rodou, fez, foi aquilo outro. Você que eu querer comparar o tamanho e a quantidade de pessoas da cidade de São Paulo com Belém do Pará. Quando teve a manifestação em São Paulo, não foi, fazer uma manifestação. Aqui é uma manifestação. Tem um aspecto eleitoral também, né? Essa daqui. A de São Paulo não, era o tipo de agenda. Aí, o mesmo Demore que faz esse tipo de post debochando, e eu entendo, é do jogo. É pra militância, né? Pra dar aquela aquecida, aquela guerrida, dar aquela lacradinha com seus amigos. Eu entendo, Demore, eu entendo. É o mesmo Demore que, pouco tempo depois, deixa eu ver quanto tempo depois, 4 da tarde, 6 da tarde, 1h51 depois, o Demore deixou o lado dele torcedor, fanático de lado, e botou a camisa de torcedor moderado. As ruas de Bolsonaro, a Avenida Paulista lotada, apoio gigantesco na esteira do movimento contra o que está acontecendo no Brasil, vindo lá do Poder Judiciário. O que leva a manifestação da Paulista é uma causa. É um contexto totalmente diferente. Aí depois o Demore diz, Copacabana, evento grande, mas muito abaixo do que os organizadores esperavam. Internamente foi visto como bom pero no mucho, porque era hora de crescer, mas diminuiu. Não, cara, não ia crescer. Não ia crescer, que tá maluco. Rio de Janeiro, você vai comparar a população do Rio com a população de São Paulo? Sempre que se fala manifestação, normalmente você fala muito de São Paulo, cidade de São Paulo. Né? É um negócio que é muito mais tradicional de acontecer. Você colocar mais gente na Copacabana, no Rio de Janeiro, que é na Paulista, quem que esperava isso, Demore? Pelo amor de Deus, irmão. Se controla aí, pai. Se controla, irmão. Tá viajando, Demore, né? Meu Deus do céu. E quando as pessoas ainda compararam o tamanho do público de Bolsonaro com as manifestações da esquerda que ocorreram em São Paulo, rapaz, deu ruim pra esquerda. Aí depois veio o Demore. Tem mais eventos, incluindo Belém Hoje, decepcionantes. O entorno de Bolsonaro achava que sua tour pelo Brasil seria uma onda crescente e avassaladora. Não está sendo. Isso aí, Demore, eu acho que eu discordo um pouco de você. Decepcionante em torno de quê? Eu tô vendo o Bolsonaro tá rodando, tá apontando seus candidatos, prefeitos, vereadores, juntando a galera. Às vezes você tá querendo medir o evento pela quantidade de pessoas e você não pensa que muitas das pessoas que fazem diferença no final da linha é aquela pessoa mais engajada na situação, que vai falar ali com as pessoas do bairro, que tá em alguma associação, etc., que vai atrás do voto, que é a galera que tá realmente assim com a cabeça na política. E às vezes num evento desse, que Bolsonaro vai em uma determinada cidade, é a oportunidade que dentro daquele
auditório, mas auditório pequeno. Você colocou junto ali 20, 30, 100, 300, 500 pessoas que nunca se encontraram e que dali dentro você criou uma célula mais coesa, que essa célula vai irradiar as suas movimentações políticas de forma muito mais organizada depois disso. Mas não adianta querer falar pro Demore. Ele ainda tá com a camisa de torcedor. Aí depois ele vem. O que significa? Que Bolsonaro segue forte e popular. Ué, mas eu não entendi nada. O Demore fala que Bolsonaro tinha que crescer e diminuiu. Fala que tinha que ser avassaladora, não tá sendo. Aí depois não, segue forte e popular. Tu tá vendo a incoerência? Já começou a incoerência do Demore. Mas que não é capaz de romper a bolha de seus apoiadores. Beleza, a gente pode falar sobre isso. De todo modo, é muita gente e sobretudo engajada. Peraí, eu vou ler de novo. De todo modo, é muita gente e sobretudo engajada. Evento hoje, decepcionante. Era de crescer, diminuiu. De todo modo, é muita gente e sobretudo engajada. Tá entendendo como são as coisas? Não seja isso. Não seja o cara que nega a realidade. Não seja o cara que nega a realidade igual o Demore e depois, né, tem um surto de um lampejo de sabedoria. Isso deve se mostrar nas eleições municipais esse ano. Uai, eu pensei que estava sendo decepcionante, não tá sendo uma onda crescente avassaladora. Mas tá bom. Por outro lado, Bolsonaro perdeu a eleição e não viu seu movimento crescer desde a derrota. O movimento mais favorável a isso se deu meses atrás, com o pico da era do Elon Musk. O teto, por enquanto, está dado. Sim, pode ser. Esse ponto aqui eu não discordo. Realmente a direita não vem conseguindo, até então, né? Ainda tá naquele meio a meio nas redes sociais, o pessoal apanha mais, mas a turma da esquerda também segue aí com engajamento. E os isentões ainda seguem isentões. Tá mais ou menos do jeito que terminou as eleições desde cá, mas também não teve nenhum tipo de enfraquecimento. Mesmo sem a máquina da mão, mesmo apanhando da imprensa todos os dias e mesmo com tudo que está acontecendo contra Bolsonaro e seus apoiadores. Aí o Demore, que gosta tanto do Lula, só pra gente não deixar passar, né? Ontem o Lula também estava no evento. Olha aqui, ó. Lula e Eduardo Paes inauguram um conjunto habitacional em área de milícia. Parabéns, Lula. Júnior da Lucinha, filho de deputado acusado de integrar grupo criminoso, participa de evento com Lula em área de milícia. Lucinha é denunciada por fazer parte da milícia do Zinho, na zona norte do Rio. Parabéns, Lula. É isso aí. Esse aí é o evento que o Demore gosta. Esse é o evento que o Demore gosta. Aí, pra falar sobre o Demore, tinha um texto que eu tava querendo comentar com vocês. Só esse dia na imprensa eu comecei assim a ler, né, meio torcendo o bico. Aí o tempo foi passando, eu falei, Carlos Alberto de Franco tem um ponto. Escreveu no Estadão. Nem esquerda, nem direita. Verdadeiro. Eu acho que esse texto aqui não é sobre a pessoa em si, enquanto posicionamento político. Mas a forma de você tentar enxergar as coisas e na hora de você falar, seja honesto, não seja o Demore, que se contradiz em um tweet. O Alberto de Franco fala assim, ó. Proliferam notícias falsas. Vivemos sob o domínio das narrativas. O Demore, né? A narrativa. Flopou. Bolsonaro fracassou, não vai pra lugar nenhum mais. Aí depois diz, né? O bicho tá mostrando força. Engajado. Mentiras são compartilhadas acriticamente com a compulsão de um clique. Sim, a esquerda, minha Nossa Senhora, fazem muito estrago, confundem, enganam, desinformam. Tem muita gente desencantada com o jornalismo e fascinada com as redes sociais. Acham que o jornalismo tradicional deixou de ser um porto seguro. Acreditam ingenuamente que a balbúrdia do mundo digital vai resgatar a verdade perdida, como se as redes fossem um espaço plural que se contrapõe a uma suposta hegemonia da chamada grande imprensa. Não percebem que a internet tende a criar redutos fechados, bolhas impermeáveis ao contraditório, um ambiente embalado ao som de samba de uma nota só. A mentira, por óbvio, precisa ser enfrentada. As narrativas ideológicas devem ser desmascaradas com a força dos fatos. A informação confiável é um grande desafio. O combate às fake news é importante e necessário, não deve justificar censura, limitações abusivas à liberdade de expressão, intimidações, prisões ilegais e arbitrárias. Porém, entretanto, todavia, quem vai definir o que é fake news ou não? O governo? O Supremo? Transferir para o Estado a tutela da liberdade é muito perigoso.
Aquela fala básica que todo mundo já está cansado de ouvir. Mas voltemos, amigo leitor, ao nosso tema: o desafio da busca da verdade. A perda de confiança no jornalismo está ligada ao abandono da informação factual e ao avanço do subjetivismo engajado. Ele está falando do Demore com alguns dias de antecedência, né? Flopou. Bolsonaro fracassado. Quase sem perceber, alguns jornais sucumbem à síndrome da opinião invasiva, do contrabando opinativo na informação, ganham traços de redes sociais. A gente está falando da Globo aqui agora. Dos Estados Unidos, o engajamento dos jornais com a candidatura democrata causou imensa corrosão na sua credibilidade. Uma coisa é o apoio editorial, que pode ser legítimo. Outra, bem diferente, é a militância informativa. Eu acho que no Brasil, em relação ao Lula, aconteceu a mesma coisa. Precisamos todos apostar na qualidade, na ética e na capacidade de ouvir e dialogar. Devemos investir na busca da verdade. Podemos pessoalmente ser de esquerda ou de direita, mas não devemos algemar a verdade. Ela é soberana, está na essência da nossa missão. É preciso apostar na informação, sentir o cheiro da notícia, persegui-la, buscar novas fontes, encaixar as peças de um enorme quebra-cabeça para apresentá-lo o mais completo possível. Começa a assistir os dossiês que você aprende de franco como é que se faz jornalismo. Tô sendo arrogante, eu sei, mas deixa, só um pouquinho. Dentre as competências necessárias para exercer um bom jornalismo, algumas parecem ser inatas, e por mais que se tente aprender, inútil será o esforço. É assim o tal faro jornalístico. Nunca se pôs em xeque o papel essencial do Instituto Jornalístico, nem eu pretendo fazê-lo agora. Como já venho reiterando há tempos, neste espaço, apenas essa vibração será capaz de devolver a alma que, por vezes, percebe faltar o trabalho das redações. O que quer acrescentar um aspecto que julgo importante nessa discussão. Na era digital, da internet, a intuição pode e deve ser apoiada pelos números. A informação precisa ser bem fundamentada. A cada dia, os acessos digitais aos portais de notícias geram quantidades incríveis de dados sobre o comportamento de nossas audiências, mas ainda não fomos capazes de enxergar o potencial que há por trás desta montanha de informação desestruturada. Nas redações brasileiras, multiplicam-se as telas coloridas que trazem minuto a minuto indicadores e gráficos mirabolantes. Ao final de um dia de trabalho, qualquer editor está habilitado a responder quais foram as reportagens mais lidas. E depois disso, já não basta que definamos nós o que precisam os consumidores de informação, é preciso ouvir o que eles têm a dizer. O ambiente digital rompeu a comunicação unidirecional, que por muitas décadas imperou nas redações. O fenômeno das redes sociais estourou a bolha, em que confinavam alguns jornalistas que produziam notícias para muitos, menos para o seu leitor real. Além disso, perdemos o domínio da narrativa. Chegou a hora das pautas com pegada. Alguns jornalistas da grande mídia, sobretudo na cobertura política, em nome de suposta independência, têm enveredado excessivamente pelo que eu chamaria de jornalismo de militância. Isso não é legal. Não fortalece a credibilidade e incomoda seus próprios leitores. Na verdade, há um crescente distanciamento entre o que vem e reportam e o que se consolida paulatinamente como fatos ou percepções de suas próprias audiências. É necessário perceber, para o bem e para o mal, que perdemos a hegemonia da informação. Impõe-se um jornalismo menos anti e mais propositivo. Precisamos olhar para nossas coberturas e questionar-nos se há um valor diferencial naquilo que estamos entregando aos nossos consumidores. E ele termina falando que o jornalismo precisa recuperar a vibração da vida, o cara a cara, o coração e a alma. O consumidor precisa sentir que o jornal é um parceiro relevante na aventura cotidiana. Resumindo, que ensina alguma coisa. Você abre hoje qualquer jornal da imprensa, é tudo igual. É um apresentador com um monte de comentarista que todos pensam igual. Todos. É incrível. A única variação que vai ter é o quanto ele passa pano pro Lula. Aí você vai ter, sei lá, botando assim um mais ou menos crítico. Quem é o mais ou menos crítico? O Josias. Vez ou outra critica lá no UOL. Aí você vai ter do Josias até a Daniela Lima e a Miriam Leitão. No topo da cadeia passapanista ao lado do Reinaldo Azevedo, né? A santíssima trindade do lulismo. Miriam Leitão, Daniela Lima e Reinaldo Azevedo. Você tem lá no topo e você tem o Josias. Vez ou outra faz uma crítica. É o que sobrou. É o Demore. A galera não quer mais falar nada. Você abre, aí o cara tá assim, são sempre análises longínquas, muitas das vezes que não são sobre assunto. O cara pega uma notícia já cansada,
Aí pergunta, Josias, o que você acha de Bolsonaro? Agora você, Raquel Landim. Agora você, Sakamoto. Agora você, Reinaldo Azevedo. Aí pergunta para 5 pessoas, para 5 dar a mesma opinião sobre Bolsonaro. Só. E não sai do lugar. Não sai do lugar. E depois não sai. Mas os números, que? Juro pra vocês, eu não olho os números. Os números me dão ansiedade. Eu só dou o que eu faço. Se eu sei que tem gente me assistindo, pra mim tá de boa. Siga em frente, caminhoneiro. E vamos que vamos. E eu acho que é por quê? Porque ele tá falando de notícias. Estamos falando de coisas. Comentou, já foi, vida que segue. Vou ficar aqui remoendo. Não, bora, adianta. Próximo. Não seja igual o Demore. Não negue a realidade. E eu quis falar um pouco sobre isso pra gente falar da França. Vai fazer sentido lá na frente. Vai fazer sentido. Pode parecer um texto bobo, jornalismo, busca da verdade. Vai fazer sentido. Ontem tivemos eleições na França. Não eleições para presidente, em 2027. Tivemos eleições para o parlamento. E aí, o grande vencedor foi o partido da Marine Le Pen. É o Renascimento Nacional. Acho que é mais ou menos assim a tradução. Enfim, o RN. Bloco de Macron foi praticamente apagado, diz a Le Pen. E por que a gente tem que falar da França? Pra gente falar de verdades e pra gente falar de Brasil. Mas o que é que o Brasil tem a ver com a França? Tudo. Nesse caso, muitas. Parece a cópia. As agências de sondagem francesas projetam que o RN obteve 34% dos votos nacionais, seguido pelos votos da coalizão de esquerda, Nova Frente Ampla, olha o nome? Nova Frente Ampla, que conquistou em torno de 28% dos votos, e o agrupamento de partidos centristas, apoiados por Macron, largaram em um distante terceiro lugar na votação, cerca de 21%. Reagrupamento nacional. A líder do reagrupamento nacional, a Le Pen, defendeu que a população vote em peso nos candidatos de direita radical, a direita chucra, para levar o seu aliado, o Jordan Bardella, novinho, 28 anos, bonitinho, cabelinho de lado, lambido, usa terno e gravata, ao cargo de primeiro-ministro. Sem uma maioria clara, sempre haverá manobras baixas para impedir a verdadeira alternância que o país urgentemente precisa. Ela tá falando, irmão, tá mudando em PT, PSDB? A vida toda, vocês querem mudança ou não? Quer mudança? Então vota na gente. Rompa esse ciclo do Teatro das Tesouras. Lá é Teatro das Tesouras. Vocês vão ver. Esse cenário forçaria Bardella e Macron a um arranjo estranho de compartilhamento de poder. Macron disse que não renunciaria antes do fim do seu mandato, em 2027. Neste domingo, em uma declaração após a divulgação das projeções, o presidente francês disse ser hora de uma aliança grande, claramente democrática e republicana para o segundo turno. É sempre assim. As alianças no mundo da política são sempre contra a direita radical. Nunca contra a esquerda radical, nunca contra o centro. O problema é a tal da direita radical. Algumas projeções de agências de pesquisa indicaram que, no melhor cenário, para a direita radical, existe um cenário onde eles podem ter mais de 289 assentos no parlamento, o que dá maioria. Dá a maioria que eles precisam. E aí, vão meter o Bardella lá, primeiro-ministro, para infernizar a vida do Macron. Para impedir esse resultado, os rivais começaram a trabalhar em acordos já neste domingo. Assim como nas eleições em Portugal, tem uma galera que não acompanha o meio de campo, já começou gritando, aquela festa. Eita, direita venceu, é festa. Igual fizeram lá, né? O Chega ganhou, aí passou poucas horas, a direita liberal portuguesa se uniu aos socialistas e excluiu a direita radical do Chega do poder. Não mudou nada. O Teatro das Tesouras só tirou o PT e botou o PSDB. Aí na França, até o momento, ainda existe, a gente vai ver o segundo turno, vai ter o segundo turno, mas até o momento, acho que é dia 7 agora já, acho que é domingo que vem já. Mas até o momento, juntou os liberais com os socialistas para manter a direita radical fora do poder. Le Pen fica mais perto do poder com racha no pacto contra a ultradireita. Mesma coisa. Macron e seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, disseram que os candidatos do Juntos, que chegaram em terceiro lugar, devem
desistir em nome de alguém que defenda como nós os valores da República, mas não deixam claro se o apoio deve se estender aos candidatos da França insubmissa, partido majoritário e mais radical de coalizão de esquerda, que inclui o Partido Socialista, partidos ecologistas e o ora suave Partido Comunista. É a união de todos contra a direita radical. A mesma coisa que aconteceu no Brasil de 2022, Lula versus Bolsonaro. Vocês já viram esse filme? Será que lá o final vai ser diferente? Será que lá eles vão conseguir a maioria? Vai ser Berdella como primeiro-ministro ou Macron vai conseguir um primeiro-ministro amigo dele? Aí, vejam como são as coisas. Fui dar uma olhada, né, sobre a França. História política de lá, os embates. Surgiram alguns comentários no Twitter ontem, as pessoas questionando a Le Pen se ela realmente é de direita. Não que ela seria de extrema direita, mas que talvez ela seja de esquerda. E aí muita gente fala porque a economia dela, não, a economia da Le Pen, nossa, não dá. Porque a gente até comentou ontem naquela matéria do Demetrio Magnoli, que ele pontou algumas coisas como se só a esquerda se preocupasse com o pobre. De forma muito simples. Olha essa nota aqui de 2016. François Fillon. Direita pode barrar a extrema-direita na França. É sempre assim. Sempre a união dos democratas contra a direita radical. Aqui não era a ultradireita, aqui era a extrema-direita. O liberal François Fillon venceu as primárias, né, do Partido dos Republicanos na França, né, contra a Le Pen, papapá. Em oposição ao programa protecionista da líder da Frente Nacional, Fillon carrega a bandeira do liberalismo. Sua admiração por Margaret Thatcher rendeu-lhe a alcunha de Thatcher francês, tanto que o jornal Libération publicou em sua capa uma mescla do rosto de Fillon com o da Dama de Ferro. Fillon, isso aqui é 2016. Aí o que é que rolou, né? O conservador derrotado Fillon. Aí já virou conservador, tá vendo? Porque a Le Pen é conservadora. Ela é uma ultra radical, ultra conservadora. Você pega a janela de Orwell, o conservador é ele. Se você é mais conservador que ele, você é radical. E é o nosso conservador naquela época. Derrotado, né? Pede aos apoiadores que escolham Macron em vez de Le Pen. Igual a turma, igual Felipe Dava, do Novo. Igual, voto no Lula. Ele pediu voto nulo, né? Não pediu voto no Lula, só declarou voto nulo. Mas igual a turma do MBL, Nando Moura. Todo mundo, a mesma porcaria. Candidato conservador François Fillon admitiu a derrota na eleição presidencial francês e pediu aos seus apoiadores que rejeitassem uma liderança de extrema-direita. Ele se juntou a outros políticos preocupados com a estabilidade da França e a União Europeia, pedindo aos eleitores que escolhessem um centrista Emmanuel Macron em vez da Le Pen extremista. Anteriormente, o candidato socialista Benoît Hamon, que também não conseguiu ir para o segundo turno, fez o mesmo pedido. Além disso, o primeiro-ministro francês Bernard Cazeneuve, do Partido Socialista, pediu aos eleitores na sua página do Twitter que se unissem e votassem no Macron. Liberais, socialistas, unidos, votem no Macron. Não, a frente ampla, sempre a frente ampla. Aí, passados 4 anos dessa história, ex-primeiro-ministro francês Fillon, ou conservador, recorre de sentença de 5 anos por corrupção. Foi preso. Como bom liberal, né? Como bom liberal foi preso. Corrupção, ô rapaz. Que era o problema? É a extrema-direita. A extrema-direita era o problema. Aí passou um tempo, aí você vê, nossa, olha onde que a galera vai parar. Mas vamos voltar. França mostra que governos ultraliberais são parteiros do fascismo, diz Maringoni. Olha o subtítulo. Professor de Relações Internacionais atribuiu a Macron a vitória da extrema-direita. E aqui é uma nota, que é o ponto um dos principais pontos que eu quero trazer. Vocês estão acostumados a serem chamados de extrema-direita, radicais, ultraconservadores, e vocês também estão acostumados de serem chamados de ultraliberais. Só que ninguém se atreve a chamar a Le Pen de ultraliberal. Esse cara está se referindo a ultraliberal, o Macron.
É cedo para a interpretação final das eleições francesas com clara supremacia ultraconservadora, mas há algo que a se ressaltar: a implosão do chamado centro liberal, Macron e os republicanos. É o partido do cara que foi preso. Governo de austeridade ultraliberal são os parteiros da extrema-direita e do fascismo. Ele tá falando que o Macron é o ultraliberal. Candidato de direita na França é prelúdio a Le Pen e anti-União Europeia. O Poder 360 fez uma nota bacaninha, bem honesta, aos meus olhos. A coabitação entre o presidente centrista e um primeiro-ministro de direita configuraria um cenário político inédito e potencialmente tumultuado para a França. Aqui, o Bardella só seria direita. Só é direita. Agora não é mais extrema, não é mais radical, só é direita. Olha como os rótulos vão mudando a depender do interlocutor. Mas enfim, Macron, conhecido por suas políticas pró-europeias e progressistas, teria que trabalhar lado a lado de um populista eurocético, que não bota fé na União Europeia. O apelo de Bardella é forte entre os franceses preocupados com questões de imigração, soberania nacional, críticos das políticas pró-Ucrânia de Macron. Ele mobiliza tanto jovens quanto eleitores mais velhos, aproveitando as redes sociais para difundir suas mensagens e ganhar popularidade, especialmente com slogans impactantes. Outro aspecto que pode marcar a liderança de Bardella no parlamento é sua oposição à União Europeia. Partidos eurocéticos, como o Reagrupamento Nacional, defendem maior autonomia nacional e se opõem ao aprofundamento da integração europeia. Apesar disso, a sigla tem a maior bancada da França em Bruxelas e venceu as eleições de junho no Parlamento Europeu. O processo de integração começou a cooperação econômica e se expandiu para áreas políticas, culminando na União Monetária, que é o euro. Isso significa que os governos nacionais cedem parte de sua soberania para decisões supranacionais, como as políticas monetárias definidas pelo Banco Central Europeu. A extrema-direita vê isso como uma perda de soberania e identidade cultural francesa, argumentando que a integração prejudica a economia e compromete a identidade nacional. Para eurocéticos como Bardella e Le Pen, a participação na União Europeia resultou em diversos prejuízos econômicos. Ele argumenta que, como uma potência no bloco, a França é frequentemente obrigada a assumir compromissos financeiros para auxiliar outros países. A galera não quer, a galera quer cuidar do seu próprio país, dos seus próprios problemas. Assim, irmão, eu tô na boa, velho. Tenho meus problemas para cuidar. Me perdoa, irmão. Segue com tua vida. O garoto propaganda, né, o Bardella, subiu rapidamente na política. Pouco depois de ser apresentado a Le Pen em 2017, ela o nomeou porta-voz do partido. Em 2019, o escolheu para liderar a lista de candidatos da sigla nas eleições europeias, do que o Reagrupamento Nacional venceu, resultando na eleição de Bardella como eurodeputado. Visto como um pupilo preparado por Le Pen, Bardella tem se mostrado estratégico. Sua decisão de não assumir o cargo de primeiro-ministro sem uma maioria parlamentar reflete um alinhamento claro com o projeto político da líder da direita francesa, que visa fortalecer sua posição para 2027 e avançar em uma agenda anti-imigração da União Europeia. Só com a maioria dos assentos, ele conseguiria implementar as políticas apresentadas pelo seu partido e mostrar algum serviço. Esse é o caminho ideal para que Le Pen chegue à presidência. Tu consegue ver isso acontecendo no Brasil? O cara vem, entra na política, ganha a bênção, é alçado e passa todos esses anos e se mantém fiel ao seu líder. E age de forma estratégica em busca de um projeto maior. Tu quer um exemplo disso daqui? MBL. Bateram foto com o Bolsonaro em 2018, né? Festinha. Vamos falar? Foi só no segundo turno? Fala o que quiserem. Gente, primeiro mandato. Kim Kataguiri já colocou o nome dele para ser presidente da Câmara. O cara acabou de chegar em Brasília. Tá achando que é quem? Já o cidadão, tá desde 2017, se elegeu deputado, tá aí, e só pensa em ser primeiro-ministro se o partido tiver maioria, porque sabe que assim vai. Pra não ir na força e depois dar errado.
e virar um projeto próprio. O cara não tá olhando só pra si, o cara tá olhando com a visão de grupo. O que falta no Brasil. Mas e aí? O que essa direita francesa é? É direita, é extrema-direita, é radical? É o quê? Ultraliberal parece que não é. Aí, um dos comentários, tem vários no Twitter mais ou menos assim, mas eu peguei de alguém, né, de garbo e elegância, como o líder do grupo de investimentos com maior retorno nos últimos anos, fundador do Suno Research e sócio da Status Invest Brasil, Thiago Gutierrez. Fui ver a plataforma econômica proposta pela extrema-direita francesa. É protecionismo da indústria e agricultura nacional, aumento de gastos públicos, nacionalização de setores estratégicos. Para mim, este é um posicionamento mais esquerda que direita. Pronto. E agora eu não entendi nada. A Le Pen é direita radical, é de esquerda, é o quê? Agora já tá confuso na minha cabeça. Aí, pra gente tentar responder, vamos voltar pro Brasil. Pra gente ir pra França de novo. Saiu ontem, no Lauro Jardim, amigo do Haddad. Essa nota tem a digital do Haddad, vou valendo. Menino de ouro de Lula para chefiar o Banco Central. Galípolo deve cargo também a Campos Neto, entenda. No dia de ontem, comentamos aquela matéria do Estadão, do ex-diretor do Banco Central, falando, irmão, Galípolozão vem aí, não muda nada. Muda nada. Ninguém acha que vai mudar nada. É nosso. Amigão, parceiro. Aqui é aquela típica nota que é pra deixar toda a Faria Lima tranquila, de que vai mudar tudo pra não mudar nada. Lula já dá todas as indicações de que Galípolo será o sucessor de Roberto Campos Neto. Beleza. O mais curioso é que se isso acontecer, se Galípolo for o próximo presidente do Banco Central, Galípolo deverá o cargo não só a Lula, mas em alguma medida a Campos Neto também. E por quê? Porque foi o Campos Neto que no ano passado sugeriu para o Haddad indicar o Galípolo, que era o número 2 do Haddad, não sei se estão esquecidos, era o braço direito do Haddad, o número 2 do Ministério da Fazenda era o Galípolo, e o Roberto Campos falou, Haddad, indica aí o teu braço direito para ser o diretor do Banco Central. Aí o Haddad gostou do que ouviu e levou a ideia adiante pro Lula. Mas e aí, o Roberto Campos é liberal, ele é de esquerda e direita. Ele indicou o Galípolo, né, o cara do Lula, amigão do Haddad. E aí? O rótulo esquerda e direita, ele é bom, mas ele sozinho não vai conseguir explicar todo o processo. É nítido, assim, cristalino, que diversos líderes de direita pelo redor do mundo, que pelo menos são apontados à direita, eles são totalmente diferentes. Essa matéria aqui, e aí vocês vão entender, porque agora vocês vão entender que eu falei, gente, independente, não seja igual o Demore, tente entender as coisas, não seja desonesto intelectualmente, não tente pegar uma foto para você forçar uma narrativa. Tente fazer uma leitura real do mundo ao redor. Não minta para você mesmo. Essa matéria aqui, ela é real. Marine Le Pen, mais próxima do nacionalismo econômico de Perón do que do liberalismo extremo de Milei. Milei tentou apropriar-se do triunfo da extrema-direita na França e em outros países europeus. Mas mesmo Milei, com seu liberalismo extremo, o Milei está mais próximo da Le Pen do que o Alberto Fernandes. Está muito mais próximo. Porque o que, no final do dia, une esses líderes da direita é porque eles são antissistema. Eles são o anti-status quo dos países que eles governam. Trump é antissistema, era o outsider. Bolsonaro era o outsider. A Le Pen é o antissistema. O Milei era o antissistema. Eles todos chegaram ao poder com posição de todo o establishment nacional. E aqui não está comparando com Alberto Fernandes, está comparando com Perón. Comparando no campo econômico. Marine Le Pen seria próxima a Bolsonaro. Macron será parceiro de Lula. Mas ela não tem uma política meio próxima do Perón? Como é que ela seria próxima a Bolsonaro? Porque no final do dia, o Lula não é o Perón. Porque no final do dia, essa esquerda
utópica, porque já virou utopia, ela não vai voltar, ela não existe mais. Não existe mais esquerda em nenhum lugar no mundo que a pauta central seja políticas trabalhistas. Não tem mais. Não tem. Não existe mais esquerda em nenhum lugar do mundo preocupada com pobre. Não tem. Esquerda hoje é um grupo político focado em uma agenda de minorias e em agradar bilionário. É só isso. E promover a agenda verde. É o que virou a esquerda. Em sua maioria. Tem os grupos antigos. No Twitter você vê um galera com 60 anos de idade falando de Brizola. Beleza. Só. Mas gente nova não tem. Vê lá o que virou o petismo. Vê o que virou o Lula. Olha o Lula metalúrgico. Pega o discurso do Lula nos anos 80, início dos anos 90, é o que o Lula falou agora. É só lacração e uma elevação do próprio ego pra torta à direita. Aí eu fui no novo pai dos burros, ChatGPT. Falei, ChatGPT, me dá um resumo, né? De forma bem rápida. Tentar entender um pouco. Cara, o que é a direita na França? Eu comecei a perguntar, né? Ô, ChatGPT, de boa, fuge aí das maluquices, né? Ideológicas do dia a dia, do chavões da imprensa. Não tem esse blá 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 de extrema esquerda, de extrema direita. Eu quero saber, em termos concretos, quais são as pautas defendidas pela Le Pen. Aí ele colocou questão de imigração, segurança e justiça, colocando pautas que quem da esquerda fala sobre fortalecimento das forças de segurança, aumento do efetivo policial e investimentos em equipamento e tecnologia. Quem da esquerda fala de penas mais severas para crimes graves e reincidentes, com ênfase em segurança pública e ordem? Quem? Ninguém. Quem da esquerda está contra a agenda de imigração? Ninguém. Economia e trabalho. Política econômica protecionista com foco na defesa das empresas e trabalhadores franceses contra a concorrência estrangeira. Incentiva ao consumo de produtos franceses e revisão dos tratados de livre comércio desfavoráveis à França. Esse é o ponto que deixa os liberais malucos. Aí a galera, e por isso que eu falo pra vocês, eu gosto dessa direita aqui, viu? Sou honesto. E passei bem claro com vocês, eu gosto dessa direita aqui. A direita afogada no nacional. E isso daqui não significa uma taxa global, como foi aprovada agora com as blusinhas. Não tem nada a ver. Eu sou a favor de proteger o que se produz no Brasil. Proteger o que se produz no Brasil não necessariamente passa por taxar o que é produzido lá fora. Você pode, por exemplo, reduzir imposto. Poxa, não tem como reduzir imposto. Tem que criar um imposto. E aí? Podemos ver. Ainda podemos ver. Desde que se crie um imposto para determinado produto, não a taxa global. Não me vem com imposto para celular, para computador, para maquinário, para qualquer coisa que o Brasil não produz, porque isso não faz nenhum sentido. Vou botar um imposto na carne, que o Brasil produz carne. Beleza, faz sentido. Carne não falta. A gente tem muita confecção no Nordeste. Beleza, tem confecção. Agora, querer proteger a indústria que não existe? Pera aí, né, campeão? Não me tira de palhaço. Que foi o que aconteceu no projeto aí do Movei da turma do Lula. Identidade nacional e cultura. Promoção da identidade e cultura francesas com medidas para proteger e valorizar o patrimônio cultural. Tem alguém na direita que ama o Brasil? Que sequer tem algum respeito pelo Brasil? Eles querem destruir qualquer memória. Eles querem refundar o Brasil. Para eles, tudo no passado é exploração, os dominadores, os colonizadores, a opressão contra os índios. Nossa, é aquela chatice de sempre. O único ponto que faz a turminha torcer o bico, meu pai do tempo alemão, é a questão da política econômica. Pela aquela ideia de sempre, do liberal, o livre mercado, que quando você coloca na prática, só significa desindustrialização, criação de monopólios, oligopólios e privatizar tudo para a JBS, que é o que a gente está vendo agora na era Lula. Vender termoelétrica da Eletrobras para JBS. Tá vendo agora também, o Tarcísio vendeu a Sabesp. 15%. Abaixo do valor de mercado. Comprador, principal acionista da Equatorial, Daniel Dantas. O outro comprador, a BlackRock. Não, bicho. Eu não consigo concordar com isso. Defende lá a BlackRock. Não dá pra eu estar reclamando da BlackRock e agora a BlackRock virou do bem. Me perdoa. Furada. Não acho que o cara é um vilão, mas acho que essa ação foi furada.
Aí eu falei, pô, em relação à fumaça que tá isso no Brasil, Meu Corpo, Minhas Regras, que falam muito da Le Pen. Segundo o ChatGPT, não fui a fundo olhar, fala o seguinte, que ela vai encontrar a legalização de tudo, e do Meu Corpo, Minhas Regras, fala que ela não quer mudar a legislação. Não quer se esforçar para mudar. Lá até 12 semanas, faz o que tu quer. Não parece que alguém, sabe, que vai... inclusive, depois eu fui dar uma olhada nisso, mostrou que teriam pessoas na família Le Pen que teriam posições muito mais conservadoras do que ela, que seriam realmente contra, que queriam uma política mais ativa para você colocar isso para frente. Mas, enfim. E ela já defendeu isso? Defendeu assim, tem que ter Meu Corpo, Minhas Regras? Aí falou, então eu tô numa posição relativamente moderada. Ela declara que não tem intenção de mudar a legislação histórica. Ela teve um momento que suas declarações foram interpretadas de maneira diversa, mas a posição oficial dela e seu partido é de manter o status quo. E ela fala também sobre a necessidade de melhorar o serviço de saúde e assistência às mulheres, mas isso não inclui restringir o acesso ao Meu Corpo, Minhas Regras. E sobre a chamada cultura woke? Tá lá. São ferrenhos opositores à questão da cultura woke, do politicamente correto. Tá lá uma coisa falando. Mesma coisa que no Brasil, patriotismo, mesma coisa da direita brasileira. Você poderia detalhar para mim a política econômica? Aí tá ali, né? Defesa de empresas francesas, com umas coisinhas, revisão do Tratado de Livre Comércio, sempre com foco fortalecer a indústria e o comércio local. Incentivos fiscais e subsídios, controle de fronteiras, enfim, política monetária e fiscal, a questão da soberania monetária. Eles acham que é meio ruim você depender do Banco Central Europeu para decidir tudo. Redução de impostos. Aí que eu digo, se você olha de uma forma simples a coisa, aí você fala, cara, mas como é que ele pode ser protecionista e defender redução de imposto ao mesmo tempo? Aumenta às vezes o imposto para o produto estrangeiro e abaixa o preço do imposto para o produto nacional, né, para tentar compensar. É uma matemática que vai fazendo. Se você tentar olhar uma coisa por um prisma assim, ó, desse tamanho, você não vai entender mais o mundo de hoje. Não seja o Leandro Demore. Não queira moldar a realidade perante a sua vontade. Tente olhar a realidade e entendê-la. E depois você depois você vive a sua vida conforme os seus valores. E tente implementar os seus valores. Mas a realidade, enxergue. E enxergue mesmo a realidade. Aqui, ó, essa é a realidade. Não fique tentando distorcer. Política agrícola. Proteção da agricultura nacional. Defende política de apoio direto aos agricultores franceses, incluindo subsídios, proteção contra a concorrência. Tem que ir falando, inclusive... Aqui, ó. Propõe redução de impostos para pequenas e médias empresas e trabalhadores para estimular o crescimento econômico. Foco no pequeno. Não é foco no campeão nacional, na JBS. Né, Lula? Aí é de esquerda. Nossa, como é de esquerda. E ela fala de liberdade, né? Se mostra preocupada com a liberdade de expressão. E fala, não fala disso. No mesmo sentido, tem gente que está sendo censurada via poder judiciário. Tanto ela quanto o Bordella, ambos falam sobre isso. Enfim, conclusão, né? A Le Pen, Bordella e o RN colocam a liberdade de expressão como uma questão central em suas plataformas. Também a plataforma do partido. Aí, chegando aqui quase nossos finalmente, ontem o Cláudio Dantas tweetou o seguinte: a ultradireita, extrema-direita, fascista, venceu com mais de 34% de votos. Diz a mídia, negando admitir-se que 34% dos franceses se sentem aí representados. As bandeiras do partido da Marine Le Pen: liberdade, segurança e unidade. Protecionismo. Anti-União Europeia. Um foco na migração. Eu não sei, eu senti que o Cláudio Dantas omitiu a parte econômica de propósito, né, Dantas? Tudo bem. Bardella, seu pupilo, furou a bolha com discurso equilibrado, substituindo o sarcasmo da líder do RN. A direita polar sacou como reduzir a rejeição mudando a forma, não o conteúdo. Beleza. Não tá de todo errado o que você escreveu. Porém, entretanto, todavia, lá veio a Tsuki, tá demais esse dia, viu? A bicha tá... Nossa, incorporou o Jiraya. Cláudio Dantas, dúvidas sinceras. O seu último parágrafo é um recado a Bolsonaro? Caso sua resposta seja afirmativa, você reconhece que durante o governo Bolsonaro, por muitas vezes, você se deixou levar pela turma que almejava a sua queda e trabalhava nesse projeto 24 horas por dia?
Porque, ai, Bolsonaro, ele podia melhorar um pouquinho o seu discurso. Ok, todo mundo, não tem ninguém perfeito. Eu tenho certeza que o melhor dos oradores, o melhor dos oradores, se você chegar pra ele e falar, dá pra melhorar. Tudo dá pra melhorar na vida. Tudo dá pra melhorar. Mas tem gente que faz questão de não entender. O que tinha de gente que fazia questão de distorcer as falas de Bolsonaro. Ah, tudo bem. E a segunda questão. Se arrepende. Se Bolsonaro ficar elegível, você apoiará sua candidatura, consciente de que ele é a melhor escolha para o Brasil diante de agendas internacionais aparentemente fofas, mas que no final servem apenas para atender seus interesses, atrasar o país e deixá-lo de joelhos. Eu não consigo ver nenhum dos nossos grandes liberais bater de frente com algumas agendas internacionais e façam... Eu queria que algum jornalista pegasse o microfone, botasse na boca de todos eles e perguntar o que você acha da Le Pen e o que você acha da política econômica da Le Pen e deixar os liberais falar. Não só perguntou duas perguntas. A política econômica da Le Pen e a visão da Le Pen de fortalecer a soberania da França em prol de reduzir o poder que a União Europeia tem sobre a França. O que vai impactar na integração de toda aquela região. Eu quero ver o que os liberais têm a falar. Quero ver o que os liberais têm a falar. E aí, para mostrar em que pé anda o nosso Brasil, óbvio que na França também deve ter coisa como isso. Mas, além da gente não ter um plano, não temos. Temos que reconhecer a nossa realidade. Mas beleza, pelo menos temos muita boa intenção. E eu acho que realmente a gente tem muita gente bacana. Principalmente o povo. Inegável isso. A tia do Zap, tia do churrasco, segue aí firme e forte. E ter boa intenção, ter plano. Mas quando você olha o lado de lá, é o lado de lá no Brasil, ó. Deputados destinam 12 milhões em emendas para a festa de São João. Eu te garanto, essa notícia, ela vai gerar menos do que a notícia do gasto das pessoas que pegaram avião para ir no evento do ministro Gilmar Mendes lá em Lisboa. 1 milhão e 300 mil até o momento, né? 9 vezes menos. 9 vezes... Aqui, ó, 9 vezes mais. Se o problema é o dinheiro, essa notícia deveria ter 9 vezes mais engajamento. Não vai ter. Porque a turma tá presa na emoção. Precisamos, gente. Sério mesmo. Quando a gente tem um programa, além da gente conseguir vender o nosso peixe melhor, a gente consegue nos posicionar melhor no cenário político. Saber de que lado tá. De que lado estão as coisas. Por mais que Bolsonaro ele não tenha um programa, enquanto político, enquanto líder político, meu amigo, é fácil de saber o que Bolsonaro defende. E na boa, eu acho que grande parte do brasileiro, principalmente aquele que não acompanha a política, se você perguntar para Bolsonaro, sobre Bolsonaro, assim, cara, o que é que Bolsonaro defende? Eu te garanto que no mínimo ele falou, ó, Bolsonaro quer que bandido debaixo de 7 palmos de terra, acha que até criança tem que ter uma ferramenta, né? E ele não gosta muito da galera da diversidade. Vai meter pelo menos essas 3. Por quê? Porque é uma coisa que o cara tava lá carregando debaixo do braço, não é, de forma coerente, coesa, ó, repetindo dia sim, dia também, militando por isso, assim, participando de comissões em torno desses temas, como foi aquela comissão de direitos humanos que ele cresceu, mostrando o livrinho, e ó, aqui, bate, vai, e cria todo um movimento em torno de uma coisa, assim, que vai gerando uma convergência, numa direção. Sabe, assim, não é muito fantástico, você pode falar assim, um negócio assim, ó, magnânimo, nossa, que ideia sensacional. Não, só dá trabalho, leva tempo, né? Não chegou agora, né? Tem uma solução do mundo. Rapaz, tem muita coisa para aprender, vai por aqui, vai pelo aquilo outro. Mas se a gente não dá o primeiro passo, né? A gente já deu vários passos, na verdade. Se a gente não continuar caminhando, focando em algumas coisas, é ficar nisso daí. Precisamos discutir, sabe? Cara, o que é a direita brasileira? Qual é a solução que a direita brasileira quer dar? E ela não vai ser igual a da França.
ela não vai ser igual dos Estados Unidos, ela não vai ser igual na Argentina, não vai ser igual ao Bukele, não vai ser igual em Portugal. Cada país tem os seus prós e seus contras. Só para não me estender muito, eu não vou trazer aqui em vídeo, vou só comentar para vocês muito rápido para vocês entenderem. Nos Estados Unidos tem uma decisão agora no final de semana que a direita lá está comemorando. No Brasil, a gente já está desesperado. A decisão que a direita nos Estados Unidos está comemorando, lá eles comemoram porque eles têm maioria no judiciário. Aqui a gente não tem, a gente está desesperado. O Supremo dos Estados Unidos, eles derrubaram uma decisão lá da Chevron de 84, que basicamente falava o seguinte: quando tiver uma lei meio dúbia, que não dá para entender direito do Congresso, a palavra final é da agência reguladora. E quem controla a agência reguladora? O Poder Executivo. Derrubaram essa lei, e aí o Biden vinha utilizando as agências reguladoras para avançar com muita coisa, tanto em termos de agenda woke como na agenda climática, na agenda verde, via agência reguladora, e aí derrubou, e agora a palavra final nesses assuntos, ao invés de ser da agência reguladora, vai ser do judiciário. Lá é 6-3, aqui é 9-2. Aqui é falar, meu Deus do céu, não, é melhor manter na agência, porque quando a gente chega lá, o presidente da República, a partir de 2027, a gente faz alguma coisa. Então, assim, a solução que foi aplicada lá não é aplicável ao Brasil. Mas você vê que existe um problema. Cara, o que a gente precisa fazer? Qual o problema? O avanço por meio de imposição de uma agenda que não passa pelo interesse de grande parte da população, que o governo está enfiando goela abaixo, passando por cima de tudo e todos. Usando brechas, usando o que está na sua mão. Seria o Lula, basicamente, né, tocando o terror. Lá eles conseguiram resolver por um jeito. No Brasil, aplicar esse jeito? Entregar para o judiciário? Não dá, né? No Brasil, não. Mas lá dá. Então, olha, vê o problema, reflete sobre o problema, em busca da verdade. Não seja o demore. Não seja o demore. Beleza. Se não for como a gente quer, beleza. Vida que segue. Vamos continuar procurando o nosso caminho. O nosso caminho. O mais difícil que é ter o líder que tem voto e tá guiando o barco, a gente já tem. Agora é começar a pensar nas soluções, partindo dos valores, dos pilares que sustentam todo o movimento. Que esse é bem óbvio. As pessoas querem mais liberdade em todos os âmbitos, na vida. Não é liberdade de libertinagem. É liberdade que quer tirar o estado do cangote. Tá? Como é que realmente é fazer isso? Para não apoiar algum tipo de lei que lá na frente vai se virar contra a gente. Não, tira o Estado daqui. Baseia o Estado é a última barreira para o tal mercado fazer o que quer, né? Imposição, por exemplo, via B3. Ah, tua empresa não pode ser listada se não tiver minoria no conselho. Poxa, mas minha empresa é familiar. Foi meu tataravô que fundou. Ou, sei lá, teu avô deu certo na vida. Ou tu vai dar certo na vida, tu vai querer deixar pro teu filho. Tu quis trazer teus irmãos. Agora tu não pode mais listar tua empresa porque a B3 falou que só com minoria. Que liberdade é essa? Que liberdade? Você tirou o Estado, mas você continua preso. Você tirou o Estado e continua preso. Então, temos que ter discussões mais sérias, mais profundas. Como solucionar os problemas do Brasil. Eu tô cada dia mais preocupado com o Brasil. E com os problemas que a gente sofre. E eu vou ser chato mesmo, porque falar de Brasil é importante. Fico por aqui. Siga o meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Não sei o que foi que aconteceu, acho que amanhã eu vou repetir de novo, o vídeo ficou bem longo hoje, tem gente que vai ver até o final, mas esse mês em específico, não sei se os cartões expiraram, mas teve um monte de assinatura do Atlas que cancelou esse mês. Se foi um de vocês, checa lá depois, mas não parece que não foi cancelamento, sabe? O cartão meio que negou e aí o sistema de pagamento cancela automaticamente. Uma quantidade relativamente, algumas dezenas. Não tem muitas, né? Então, para a quantidade que tem, foi um número alto. Então, se foi você, beleza. Se não, vida que segue. Compartilha. Volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!